Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o que é ser saudável e como os nossos hábitos interferem na nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ser saudável é um bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou moléstias. O bem-estar físico está relacionado aos cuidados com o corpo, a atividade física, a alimentação, higiene pessoal e prevenção de saúde. Quando praticamos atividade física, consumimos energia e, dependendo da intensidade dessa atividade, há a queima de gordura localizada. Praticando atividade física regularmente, nós obtemos vários benefícios para a saúde, como o equilíbrio da pressão arterial, a diminuição dos níveis de glicose no sangue, a prevenção da osteoporose. E além disso, ela estimula a liberação de substâncias como a serotonina, que ajuda a diminuir os níveis de estresse e ansiedade, gerando uma sensação de bem-estar. A alimentação é uma necessidade básica do nosso organismo. Aqui a gente pode ver as proporções em que os grupos dos alimentos eles estão distribuídos no nosso prato. Em grande quantidade, a gente vê aqui na cor verde os legumes e verduras. Aqui na parte azul nós temos os carboidratos. Na parte vermelha, proteína e na proteína animal. E na parte amarela a gente tem a proteína vegetal e também temos aqui uma fruta. Essa seria, uma alimentação equilibrada e necessária para que a gente tenha saúde. Na higiene pessoal é importante porque ajuda a prevenir que micro-organismos invadam o nosso organismo, o nosso corpo e se proliferem, principalmente causando doenças. No caso, as doenças mais comuns são a escabiose, piolhos, as verminoses, doenças de pele como micoses e as cáries dentárias. A prevenção de doenças, ela se dá quando a pessoa faz visitas periódicas ao médico, o que permite o tratamento de uma doença antes que ela se torne grave ou incurável. Doenças como o diabetes e a hipertensão, elas podem ser prevenidas com apenas um exame de sangue, bem simples. A saúde mental. A saúde mental depende dos hábitos de vida relacionados com o trabalho, o descanso e o lazer. Alguns desequilíbrios mais comuns da sociedade é a depressão, a ansiedade e o estresse. Os momentos de lazer são capazes de recuperar um desgaste físico e mental, levando uma sensação de alegria, de bem-estar, motivando para que a pessoa tenha uma ótima semana. O lazer são coisas que a gente faz, que nós gostamos e que não está relacionado com o nosso trabalho. Tem pessoas que gostam de nadar, pescar, dançar, cada um tem alguma coisa de sua preferência. O importante é que isso seja uma diversão. O descanso. O descanso está relacionado com o dormir bem, A pessoa ela precisa dormir bem para que o organismo reponha suas energias. A insônia, que é quando a pessoa não dorme bem, diminui a qualidade de vida, pois a pessoa não descansa, comprometendo aí as suas atividades diárias. Ela se torna uma pessoa irritada, cansada, indisposta e atrapalha também até a sua qualidade de memória. E às vezes levando até a obesidade. A saúde mental, o estresse. O estresse é uma reação do nosso organismo que ocorre quando ele não consegue sobrepor as situações que exigem aí um grande esforço mental. A pressão no trabalho, o excesso de informação, a cobrança e gera uma grande insegurança. Os principais sintomas do estresse é a gastrite nervosa, a insônia, irritabilidade, agressividade, queda de cabelo e ganho de peso, dores de cabeça e tristeza. Ansiedade. Em equilíbrio ela é normal.
ela nos impulsiona a planejar o futuro. Em desequilíbrio, os planejamentos comuns, eles perpassam por situações mentais em que tudo vai dar errado. E a pessoa sente uma grande sensação de não vou conseguir, não vai dar certo. E isso atrapalha a sua rotina. E ela acaba se recusando a enfrentar alguns obstáculos que vão surgindo na sua vida. Umas coisas mais frequentes, né, da ansiedade provas de vestibulares, apresentação de um emprego, situações em que ela ainda não vivenciou. Alguns sintomas da ansiedade: o medo, a tensão, a preocupação, a irritabilidade, taquicardia e falta de ar. Nós temos várias pessoas, né, no nosso cotidiano que às vezes apresentam esse distúrbio e às vezes não se dá conta de que está sofrendo de ansiedade. Então, isso requer também um autoconhecimento, né, se observar e ver se isso está acontecendo realmente com você. Isso atrapalha muito a pessoa no seu dia a dia. Ela deixa de fazer coisas que normalmente ela faria. Uma ajuda principal, a identificação do sintoma, né? Eu tenho algum tipo de sintoma? E um suporte social, que seria a ajuda dos familiares e amigos, suporte psicológico, o autoconhecimento sobre o desequilíbrio e melhorar a autoestima, ajuda bastante. A depressão. A depressão, a gente vai falar um pouco sobre a depressão na adolescência, porque a depressão ela acontece em todas as faixas etárias. E na adolescência, para nós, ela é preocupante, porque é uma fase onde a pessoa está passando por muitas modificações e que ela não está, às vezes, preparada para isso. Quais são essas mudanças, né? Tem um conflito interno nesse adolescente, em que ele era uma criança e agora ele tem que ser um adulto, mas ele ainda não é um adulto, né? Então existem conflitos entre a identidade de seus papéis do adolescente, as cobranças sociais sobre ele, as expectativas da família sobre ele, as expectativas dele mesmo sobre ele, né? As mudanças com o corpo, as escolhas do futuro, como qual a profissão eu vou exercer, se eu vou trabalhar ou não, os relacionamentos interpessoais, né, entre amigos e relacionamentos amorosos, e a própria autoestima, que é muito, fica muito sensível nessa fase da vida. A saúde social, ela está relacionada com o relacionamento com os familiares, amigos, com o meio ambiente e o contexto socioeconômico. Aí que envolve o saneamento básico, né? Aqui a gente tem uma situação muito difícil, onde a gente não tem como ter assim, condições muito boas de higiene e saúde aqui sem um saneamento básico. Aqui nós temos uma estação de tratamento de esgoto, que é uma maneira da gente cuidar do ambiente, não lançar na natureza, né, os dejetos domésticos. Isso é muito importante. Aqui nós temos a estação de tratamento de água, que é onde a água, antes de ser liberada e distribuída para a população, ela deve passar por um tratamento onde vai ser eliminados os micro-organismos e as pessoas vão ter acesso a essa água tratada. Então, o saneamento básico envolve a água tratada e esgoto na sua residência. Nós temos aqui o problema da moradia, como a pessoa vai ter acesso à higiene pessoal, ao descanso, se ela não tem a moradia. Então, são coisas que são absolutamente necessárias. Então, a moradia, o saneamento básico, são absolutamente importantes. Aqui nós temos um exemplo, né, de um lugar bem agradável, né, para se morar, muito gostoso. Aí nós falamos um pouco sobre a educação, né? A educação ela é para todos, ela deve ser levada, né, a toda a população, e é importante
que todo mundo conheça, né, as maneiras de ter essa educação, o acesso a ela. Hoje nós temos várias formas de acesso à informação, inclusive essa está sendo uma delas, né? E o conhecimento que essa informação, ela transforma as pessoas, né? Melhora a sua qualidade de vida a partir do momento que ela tem novas informações e ela sabe o que fazer com essa informação. Gera oportunidades no mercado de trabalho e realiza sonhos. A escola é um espaço de convívio social, um lugar de amizades, onde se aprende a conviver com as adversidades, um lugar que contribui para a formação de uma identidade. Esperamos, né, que a pessoa se encontre, né, consiga realizar aí as suas relações pessoais e interpessoais. É um ótimo momento de convívio. Contribui aí então para uma pessoa íntegra, ela se torna crítica e participativa. Os sistemas do corpo humano, a gente começou a falar sobre o que é ser saudável, né? E na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre o que o corpo humano exige para que a gente seja saudável. Primeiro, ele é formado por vários sistemas, eles trabalham de forma conjunta, né? Para que todos, trabalhando de forma integrada, realizem todas as funções necessárias para a nossa vida. O primeiro, ele faz parte do sistema nervoso, onde todas as informações, né, vão ser levadas para todas as partes do corpo. É uma relação que a gente tem com o meio externo e o meio interno do nosso corpo. É a maneira como tudo se comunica. Na segunda, a gente tem o sistema cardiovascular, responsável pela circulação do sangue e os batimentos cardíacos. O terceiro, a gente tem o sistema digestório. Aqui no quarto a gente tem o sistema muscular e o quinto o sistema esquelético. Não tem como um funcionar sem a participação do outro. A nossa vida, ela tem algumas coisas necessárias, como o gás oxigênio e os nutrientes. O gás oxigênio, ele vai ser utilizado por todas as células do nosso corpo e ele vai adentrar o nosso corpo através da respiração. Só que esse gás oxigênio, ele tem que chegar em todas as células do nosso corpo. Por isso, eu disse aqui, né, que não existe o funcionamento do corpo sem a participação de todos os sistemas. Os alimentos que ingerimos, eles são as nossas fontes de nutriente. Para que a nossa célula, cada célula do nosso corpo produza energia, ela vai precisar de dois componentes, o gás oxigênio e os nutrientes. Com esses dois componentes a gente produz energia. E essa energia, ela é necessária para que as nossas células se mantenham vivas, né, se reproduzam, cresçam e mantenham-se vivas, produzindo novas células. Na sequência das nossas aulas, a gente vai falar sobre os grupos de alimentos, né, e uma dieta equilibrada. Um outro fator que atinge bastante a população é a obesidade e a fome. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade ela é uma doença epidêmica. Hábitos de vida pouco saudáveis, como o sedentarismo, o grande consumo de alimentos industrializados, distúrbios hormonais ou emocionais, contribuem para o agravamento da obesidade. A fome afeta milhões de pessoas no mundo, levando à desnutrição e à morte. 1 em cada 9 pessoas sofrem de fome, de acordo com o relatório da ONU de 2014. Ele é um pouco antigo, esses dados, mas a gente tem que levar em consideração que nessa época ele já era agravante. Dentre os vários motivos, temos a má distribuição de renda, problemas políticos e sociais, a localização geográfica desfavorecida. Isso são alguns dos fatores que favorecem, né, para que a fome aconteça em determinadas regiões do país. Para a gente determinar o grau de obesidade, a gente precisa ter algum parâmetro, né, para que isso aconteça. Um dos métodos de avaliação para a obesidade é o cálculo de índice de massa corpórea.
Nesse cálculo, a gente faz uma relação entre o peso da pessoa e a altura da pessoa ao quadrado. Aqui a gente tem um exemplo do cálculo pronto, só para a gente ter uma ideia. Aqui nós temos o peso da pessoa, 80 quilos, a altura 1,80 m, aí multiplicando, né, vezes a altura, a gente tem a altura ao quadrado. O resultado dá 22,2. O que a gente faz com esse resultado? A gente olha numa tabela. Essa tabela é uma tabela geral de índice de massa corpórea. As tabelas, elas devem ser por idade e por sexo. Essa daqui é uma tabela geral, só para a gente ter uma ideia de como olhar o resultado. O resultado aqui de 22,2, a gente vai colocar aqui para ver qual o nível de índice de massa corpórea dessa pessoa. Se ele for menor que 10, a desnutrição é grau 5, então a gente tem aqui tanto de obesidade como desnutrição. De 10 a 12,9, desnutrição grau 4. De 13 a 15,9, desnutrição grau 3. 16 a 16,9, desnutrição grau 2. 17 a 18,4, desnutrição grau 1. De 18,5 a 24,9 é considerado normal. Então aqui nós temos 22,2, então essa pessoa tem um índice de massa corpórea normal. Mas se fosse de 25 a 29,9, está considerado como pré-obesidade. De 30 a 34,5, obesidade grau 1. De 35 a 39,9, obesidade grau 2. E maior do que 40, obesidade grau 3. Aqui é uma outra tabela, só que essa tabela ela já é um resumo, né? Você não precisa calcular, você já vai direto nos resultados pela altura da pessoa. É uma coisa um pouco prática, mas não muito ideal. Aqui só para mostrar para vocês a tabela que eu falei, né? Entre idade, meninos e meninas. Então nós temos a idade de 6 anos até 15 anos e os valores correspondentes aí ao índice de massa corpórea adequado. Outros exames que a gente pode fazer para determinar o nível de obesidade ou estado de saúde da pessoa é o exame do paquímetro e da biopedância. O paquímetro é um aparelho, né, que tem uma escala onde ele mede a dobra cutânea para ver qual a quantidade de gordura adiposa aí debaixo da pele. Aí esses dados geralmente eles são colhidos do abdômen, das costas e do braço. Depois que eles colhem esses valores, eles fazem uma média e colocam também em uma tabela onde vai ser analisado aí se está dentro do valor normal, do esperado. A biopedância é um exame um pouco mais sofisticado, onde o médico, né, já um especialista, um nutrólogo, ele coloca eletrodos, né, em algumas posições específicas do corpo, e esse eletrodo ele vai fazer com que uma passagem de corrente elétrica circule, né, por todo o organismo e vai determinar qual a espessura, né, das camadas de gordura, de água e de músculo, né, que a pessoa tem. Tudo isso é passado numa tela computadorizada. Como eu disse, é um pouco mais sofisticado, mas é de grande importância. Aqui a gente tem uma tabelinha, né, para a gente ter uma ideia de como, no caso, seria o corpo dessas pessoas nesses graus aí de magreza e obesidade. Aí a gente tem assim, né, o primeiro desenho, observando aqui, chegando, né, até aqui a obesidade mórbida, que é a mesma tabela que nós falamos agora mesmo. Aqui duas fotos assim meio chocantes, né, sobre a desnutrição, que é o que mata as pessoas, né, a fome. Ela gera vários problemas de saúde, a pessoa que não tem os nutrientes necessários, o corpo dela não trabalha de maneira adequada, levando até a falência, né, dos órgãos dessa pessoa e a morte. Então é uma coisa muito preocupante.
Então é isso, pessoal. Sobre a aula de hoje, eu espero que vocês tenham uma noção do que é ser saudável. E para a nossa próxima aula, eu gostaria que vocês pensassem sobre a sua alimentação, porque a gente vai falar sobre os grupos dos alimentos e como deve ser uma dieta equilibrada. Até mais!